E aí, família, vamos lá. Olha só que notícia louca. Eu achei isso totalmente loucura, tá? Por isso que eu estou trazendo para você. Tá na hora da loucura, hein? Chefe da imigração jura que vai parar de deter todos aqueles que estão com vistos vencidos no Japão. O que vai acontecer? A imigração do Japão não vai prender mais ninguém que estiver com visto vencido no Japão. Claro, a polícia é outros 500, mas a imigração não. Olha que loucura. Vamos à matéria. A chefe da agência de imigração do Serviço de Imigração do Japão se comprometeu a descartar a política de longa data do Japão de deter todos os estrangeiros sem status de residência, no caso, visto vencido, observando as críticas que eclodiram sobre a morte de uma mulher do Sri Lanka após a detenção. Estou determinado, com determinação inabalável, a pôr a fim à política, disse Shoko Sasaki, comissário da agência, em uma entrevista. Ela também prometeu trabalhar em medidas para prevenir detenções de longo prazo de estrangeiros, sugerindo uma introdução de um sistema no qual o comissário irá pessoalmente verificar se a detenção continuada de cada indivíduo é justificada. Vou garantir um exame em cada caso para saber se é necessário manter a pessoa detida, considerando as circunstâncias individuais, disse Sasaki. A entrevista foi realizada em 15 de junho, antes do Dia Mundial do Refugiado, designado pela ONU em 20 de junho. Então essa entrevista já veio a público, Claro, foi feita a entrevista, ela veio a público, por isso que eu já estou passando as palavras para vocês. Isso vai levantar um precedente sem igual no Japão. Eu vou chegar lá, tá? No final da matéria. O sistema de imigração do Japão há muito é criticado pelas detenções prolongadas de estrangeiros sem documentos, incluindo aqueles que aguardam decisões sobre seus pedidos de status de refugiado. Mas as críticas se transformaram em alvoroço depois que a mulher do Sri Lanka, Wishma Sandamali, morreu em março em um estabelecimento de imigração em Nagoya. Para quem é mais antigo do canal, deve se lembrar que eu postei matérias falando sobre isso. A mulher de 33 anos, que foi enviada para a detenção em agosto por ultrapassar seu prazo de validade, no caso assim, do seu visto, desenvolveu náuseas, e a sua saúde piorou rapidamente. Seus apoiadores que eles falam assim, são pessoas que estavam dando assistência para ela depois que ela foi presa. Tá? Disseram que ela morreu depois que repetidos casos de cuidados médicos adequados foram negados. É extremamente lamentável que a vida de uma pessoa tenha sido perdida, disse Sasaki. Faremos uma busca interior onde precisamos e vamos começar com o que pudermos para implementar uma política de imigração que se adapte aos tempos. O Japão concedeu asilo e proteção semelhantes fornecidas a refugiados a 91 pessoas em 2020, um número diminuído pelos Estados Unidos e países europeus. Por que eles falam número diminuído? Porque em relação aos outros países é um número muito pequeno, muito baixo. Sasaki ressaltou a necessidade de que o Japão defina claramente critérios para a concessão dos status de refugiados, com base na Convenção das Nações Unidas sobre Refugiados e obter cooperação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Ela também observou a importância dos funcionários de imigração compreenderem um quadro mais completo da situação em torno dos candidatos, incluindo o status de política em seu país de origem. Por quê? O Japão, eles fazem o famoso chirabeiro. Tá? Chirabeiro nada mais é que investigação. Então eles vão destrinchar a vida da pessoa inteira, até o ponto que eles conseguem ir. Em cima daquilo, eles vão tomar a decisão se aquilo é firula, como é que se fala assim, balela da pessoa ou não, e dar o status de refugiado para a pessoa. Por que eu falo isso? Porque tem muitos casos no Japão que as pessoas vêm para cá, o visto vence, aí a pessoa é presa.
Só que nisso que a pessoa é presa, eles entram com um pedido de status de refugiado e alegam um monte de coisa, tá? Então é nisso que a imigração japonesa faz. Ela faz essa investigação para saber se a pessoa não está mentindo realmente. Claro, tem muitos casos que as pessoas vêm para cá e fazem a determinada ação. Com visto válido, ela entra com pedido de status de refugiado. Aí ela já está mostrando que ela não está de má fé, que ela está assim, realmente pedindo porque ela veio corrida de outro local e ela realmente quer aquilo. Diferente das outras pessoas que vêm, né, ficam aqui, o status, o visto da pessoa vence e quando a polícia pega, a imigração pega ou a pessoa é denunciada, eles entram com o status de refugiado para ganhar tempo. Então você vê que existe muita safadeza nesse meio, tá? Então, para o Japão evitar isso, ele tenta fazer essa política, né, investigativa, tá? Mas continuando. Ela disse que autoridades deveriam melhorar suas habilidades de entrevista para obter as informações detalhadas dos candidatos sobre o que realmente aconteceu em casa. Em casa que eles falam assim, nos países de origem, antes deles baterem no Japão e pedirem o status de refugiado. Esses detalhes podem ajudar a verificar suas contas antes de uma decisão sobre a sua situação legal no Japão. Porque, aquilo que eu falei, tem muitas pessoas que realmente precisam de ajuda, né? E o Japão tem condições de acolher, só que em determinadas investigações eles não conseguem chegar a fundo. E nisso fica aquela lacuna, como a gente fala em termos de economia, administração e tecnologia, e fica um gap. Tá? Esse gap é um buraco. E esse buraco, ele sim, não tem nada assim, nele, né, que possa ser preenchido. E nisso causa essa discrepância de informações que nisso as pessoas acabam tendo o visto de status de refugiados para poder permanecer no Japão negado, né? Então o Japão ele quer preencher esse gap, esse buraco de alguma maneira, tá? E é nisso que eles estão tentando fazer. Um projeto de lei para revisar a lei de controle de imigração foi debatido na sessão atual da Dieta, mas o governo e a coalizão dominante abandonaram a legislação depois que muitos pontos foram contestados, incluindo uma estipulação que limita o número de vezes que uma pessoa possa solicitar o asilo. Por quê? Estava assim, tá? Estava tramitando dessa forma. Se a pessoa pedisse o status de refugiado, no caso o asilo para o Japão, 3 vezes, já era praticamente assim, o Japão já ia deportar a pessoa à força, porque antes de fazer a deportação à força, o Japão avisa, ó, fulano, dá para você ir embora, tá? Porque se você for embora, futuramente você pode voltar, né? Então, se você fizer isso de uma forma mais pacífica, você tem o direito de voltar depois, desde que esteja tudo bem. Aí tem a deportação forçada. Eles vão pegar o peão, jogar o peão dentro do aeroporto, dentro do avião, e falar assim, ó, sayonara, você nunca mais pisa aqui. Então tem essas duas diferenças, tá? O projeto de lei também incluía uma cláusula que permitiria aos estrangeiros com problemas de visto ficarem fora de um centro de detenção, sob a supervisão de um supervisor. Então ia ter um peão da imigração sempre na cola do cara, para ver se o que o cara está fazendo, né? A Federação Japonesa de Associações de Advogados emitiu uma declaração contra a configuração proposta, observando que seus supervisores teriam que obter uma aprovação das autoridades de imigração para assumir a posição. Isso no caso assim, um apoiador, né, de fora que ficasse responsável por aquela pessoa. Aí ele teria que pegar a autorização da imigração para isso. Mas Sasaki defendeu a proposta. Estou ciente de que os críticos estão dizendo que as autoridades de imigração estão tentando usar os supervisores como peões, disse ela. Mas é um arranjo em que os estrangeiros têm permissão para ficar fora das instalações de detenção, com assistência de apoiadores, com a condição de que os funcionários da imigração possam contatá-los quando necessário. A proposta para mim não é ruim,
porque eu não sei se você conseguiu entender, porque a proposta era o seguinte: você está com o visto vencido, você tem duas opções, ou você fica preso, ou você pode ficar livre com liberdade provisória supervisionada. O que é supervisionada? Vai ter uma pessoa na sua cola para ver o que você está aprontando. Só que essa pessoa não é da imigração, é uma pessoa qualquer que vai obter a autorização da imigração. Tá? E nisso, a pessoa da imigração, quando precisar de entrar em contato com essa pessoa, ela vai entrar em contato com esse apoiador, e esse apoiador vai fazer o relato do que essa pessoa está fazendo. Para mim, eu acho bacana. Melhor estar fora da cadeia, mesmo sob supervisão, do que estar dentro. Mas sabe como é que é a mentalidade das pessoas, né? Vai continuando. Sasaki disse que mais detalhes do sistema de supervisão precisam ser elaborados. Sim, até porque só veio essa bicheira até agora, né? Mas, se funcionar, o número de estrangeiros detidos nas instalações de imigração cairá e seus períodos de detenção serão mais curtos, disse ela. Olha aí que bacana. Isso vai evitar uma série de mortes. Por que eu falo isso? Para quem acompanha o canal há mais tempo, deve se lembrar de uma série de duas matérias que relatou a morte de uma... Eu não lembro se era angolana ou senegalesa, é um dos dois, tá? Ela faleceu aqui no Japão porque ela contraiu câncer e ela estava detida na época. Só que quando a imigração viu que a situação dela estava ruim, eles deram liberdade provisória para ela. Só que nisso já era tarde, não tinha como tratar. Primeiro, a mulher não podia trabalhar, não tinha renda, né? Então como é que paga a parte médica? Não tinha como. Por mais que tivessem pessoas fazendo doações de dinheiro, não tinha como. Então ela faleceu aqui no Japão por contrair câncer, né? Se ela estivesse fora, ela poderia ter feito o tratamento e ela não fez porque ela estava detida. Então você vê as diferenças, tá? Então esse tipo de coisa pode salvar a vida de uma pessoa. Eu acho bacana. Olha só esse último parágrafo. Isso vai bater com o primeiro parágrafo. Não sei se você lembra quando ela falou ali que ia ser 0 detenções. Ó, mesmo se 0 detenções não puderem ser alcançadas, também vamos pressionar por medidas para proteger suas vidas e a sua saúde, para obter uma compreensão do público, disse Sasaki. Então eles vão lutar para fazer 0 detenções. 0. Eles vão tentar. Mas se não puder ser alcançado, porque é aquela velha história, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E claro que tem pessoas acima dela. Mas se não conseguir alcançar esse número, você vê que vai ser um número muito pequeno de detenções. Então nessa brincadeira, vai jogar batata quente para quem? Para a polícia. Ah, você viu um ilegal? Beleza. É a sua função prender, não a nossa agora. Tá? Caso transfira a responsabilidade para 0 detenções. Tá? Isso é uma hipótese. Aí vamos ao ponto. O que vai acontecer? Se esse tipo de informação se espalhar pelo mundo, o que você acha que vai acontecer? Muitas pessoas virão para o Japão, vão ficar aqui no Japão com o visto vencido, só que elas não vão poder trabalhar. Por quê? Se algum empregador japonês, alguém, independente da nacionalidade, que tenha comércio, fábrica, seja um empregador aqui no Japão, empregar uma pessoa ilegal é crime e traz sanções, multas e outras coisitas más, né? Então você já sabe que é ilegal, tá? Só que nisso a pessoa vai ficar naquela esperança, dependendo, tá? Dependendo da pessoa, vai depender da mentalidade de cada um. Aí essa pessoa pode acabar na rua da amargura aqui no Japão. O que vai acontecer? Mais pessoas morando na rua. Vão ter mais pobres na rua aqui no Japão. Se esse tipo de matéria se espalhar muito, tá? Se esse tipo de informação se espalhar muito, então o que vai acontecer? A partir da hora que as pessoas ficarem sabendo que vai ser 0 detenção, ou que a imigração vai fazer o mínimo de apreensões possíveis,
com vistos ilegais, com pessoas com vistos ilegais no Japão, o que vai acontecer? Vai trazer um monte de gente para cá. Vai vir um monte de gente para cá. Vocês sabem que vão acontecer, isso é lógico. Se os Estados Unidos quer daquele jeito, o pessoal já atravessa o deserto do México com os famosos coiotes para poder entrarem lá. Você já imaginou aqui no Japão? As pessoas vão vir de avião, né, ou navio, com os vistos bonitinhos, chegou aqui, tô bonitinho no país, pronto. É só deixar vencer o visto que eu já tô dentro mesmo. Vai acontecer. Vocês podem ter certeza disso que vai acontecer. Mas e aí? O que você acha? Qual que é o seu ponto de vista? Posta aqui nos comentários para a gente fazer esse bate-bola, porque às vezes você pode encontrar algum ponto de vista diferente do meu. Eu coloquei alguns aqui como consequência que vai acontecer dessa política que eles estão querendo colocar. Até para fazer bonito para os outros países. Tá? Mas você vê que às vezes o bonito para os outros países vai ficar feio aqui dentro do Japão. Então posta aqui nos comentários, né, para a gente ver pontos de vista diferentes, para ver se consegue me iluminar. Até porque eu não sou o dono da verdade. Eu sou praticamente assim, um Zé, é isso aí, tá? No mundo que tem pensamentos, tá? E esses pensamentos às vezes são bem certos, bem corretos e que sempre batem. Às vezes não, às vezes dou bola fora. Cansei de dar bola fora aqui no canal. Quando eu dou bola fora, eu assumo. Tá? Da mesma forma que quando eu acerto, eu fico orgulhoso de mim. E falo, ó, eu acertei tal coisa. Porque tem pessoas que acompanham o canal há muito tempo, então elas devem se lembrar disso. Que quando eu erro, eu assumo. Que quando eu acerto, eu também assumo. Nada mais justo, sou humano. Tá? Tô em fase de aprendizagem ainda. Tô crescendo. Sou uma eterna criança. Mas é isso aí. Né? Então posta aqui no canal, né, nos comentários, o seu ponto de vista, se você acha que é certo ou errado, que as consequências que pode trazer para o Japão com esse tipo de política louca. Eu achei loucura, tá certo? Mas, de qualquer maneira, a terra deles, não nossa. Então, um abraço, até o próximo vídeo, até mais.